This is the Paz, meus moment. irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero conversar com vocês aqui, na verdade refletir, queridos, à luz da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Influenciado pela Bíblia. Irmãos, por que o Irã, ele vai cair, ele tem que cair, ele vai cair? Irmãos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, queridos, que Deus administra as nações. E não tem jeito. Por mais que os governantes desse mundo, né, representantes de países, muitos que se acham superiores, né, pelo cargo que têm, apesar deles, de muitos desses irmãos, não serem humildes, não reconhecerem a soberania de Deus, de que Deus é que está no controle, de que o mundo, o país que ele governa, ele teria que fazê-lo na direção de Deus. Mas eles rejeitam, irmãos. Eles rejeitam a Bíblia. Eles não governam de acordo com a palavra do Senhor. Eles não seguem a vontade do Senhor. É por isso que muitos roubam, desviam dinheiro, cometem esses crimes, né, irmãos, contra a sociedade, digamos assim, né, desviando dinheiro que vem dos impostos que os civis, né, que a população daquele país paga, e isso teria que voltar para a população em forma de benefício. Eles teriam que se contentar com o salário deles apenas, como eu e você. Nos contentamos apenas com a fonte de renda que nos é devido. Amém, irmãos? Mas eles não se contentam com o salário deles. Por isso que eles desviam dinheiro, roubam. Mas por quê? Porque não temem ao Senhor. Eles não governam de acordo com a vontade de Deus. Eles, quando entram lá, eles é como se fosse o próprio Deus para eles, na mente deles, né? Como se ele fosse o Deus da nação. E é onde muitos caem. E é onde, irmãos, é onde o país é prejudicado. Não somente ele vai colher o que ele planta, mas por causa dele o país é prejudicado, porque as pessoas deixam de receber o benefício, né, que seria proveniente de uma administração feita com temor ao Senhor, crente ao Senhor, mas não. A população fica à mercê, fica entregue a um governo corrupto, e é por isso que sofre também as consequências dessa corrupção. Então, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor é que administra as nações, e esses representantes, né, presidentes e reis, imperadores em alguns lugares, querendo ou não, eles acreditando nisso ou não, irmãos, quem administra as nações é Deus. É Deus, isso diz a palavra do Senhor. E eles não têm como fugir disso, ainda que sejam incrédulos. E tudo que está acontecendo e que acontece está nos planos de Deus, irmãos. Está se encaminhando para o Apocalipse. Tá, queridos? Agora, ao mover de Deus, essas peças, né, tudo que está acontecendo aí, os Estados Unidos, né, com Donald Trump aí na direção, que parece que tá, tá entrando, né, em outros países, né, na administração de outros países, está entrando ali no, 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 no modo de outros países governar. O Donald Trump não está simplesmente governando para os Estados Unidos, não. A gente vê ele, irmãos, de alguma forma aí entrando, né, intervindo na administração dos países também, tirando presidentes, como foi o caso da Venezuela. Ele entrou lá e tirou o Nicolás Maduro, né? Prendeu ele, o Nicolás Maduro está preso agora aos Estados Unidos. Outros países como Cuba também, os presidentes estão ameaçados a cair. Nicarágua, se não me engano. Agora também, principalmente o Irã, e o tema desse vídeo é com relação ao Irã, irmãos. Estamos próximo aí
do iminente guerra, do iminente ataque por parte aí do Donald Trump, né, dos Estados Unidos contra o Irã, contra o regime dos ayatolás lá no Irã, né, mas dizendo mais de forma mais direta, contra o Ali Khamenei, que é o ayatolá, o que governa lá o Irã, né, o que rege as leis, o que dita as ordens, né, o grande imperador do Irã, o ayatolá Ali Khamenei. Então, que está até escondido, irmãos, né? Ele as notícias dizem que ele já se escondeu nos bunkers, né? Já está até designando outros, caso ele caia ou seja preso ou não possa mais governar, porque vai viver escondido, né? Se realmente os Estados Unidos atacar, ele não volta para o poder, vai ficar fugitivo. É difícil ele ir para a Rússia, porque o mar ali do Oriente Médio, ali do Golfo Pérsico, está cercado, né? Pelas frotas de navio dos Estados Unidos, né? Submarinas, frotas de navio que tá levando aí seus caças, né? Seus armamentos de guerra para atacar, no caso de um ataque ao Irã. Então ele não tem como fugir, então ele vai ficar confinado lá onde ele está no bunker, né? Sabe lá se vai viver ou morrer. Então ele já está até designando aí outros, caso ele não consiga governar, para tomar frente, né? Para continuar aí seguindo a ideologia do regime e governando aquele povo nessa forma de ditadura, né? Onde ele, segundo a crença dele, ele é o representante de Deus e todos aqueles que se levantam contra o país, como está tendo aí lá no Irã, a população tá se revoltando, está indo para as ruas porque não tem o que comer, estão passando até sede. Então ele está entendendo essas pessoas como pessoas que estão se levantando contra Deus. No entanto que ele diz as estatísticas, né, que já tem mais de para 50, 80 mil pessoas que ele matou, que ele matou, né, ou que foram mortas por causa das ordens do regime, né, mais propriamente dito do Ali Khamenei, que é quem manda em tudo, né, irmãos? Então o que acontece, queridos? Por que o Irã tem que cair? Porque se o Irã não cair, como é que a Gaza vai ser reconstruída? Agora que teve o Donald Trump, ele criou o Comitê da Paz, né? Chamando o país aí para entrar, cada um com investimento de $1 bilhão para poder reconstruir a Gaza, onde ele é o presidente, onde ele tem o poder o único que vai ter o poder do voto de veto, caso seja colocado em conselho qualquer coisa que vá se fazer, o Donald Trump, se ele achar, entender que não é viável, só ele tem o poder para desfazer isso nesse conselho, né? E países estão aderindo, né, irmãos, para a construção da Gaza. Agora eu te pergunto, queridos, como é que eles vão construir a Gaza com o Irã, que é contra, que é quem causa toda a confusão, todo o conflito, né? Digamos que o Irã seria ali no Oriente Médio a ovelha negra. Seja é o grande problema, é o que atrapalha todos os planos de paz é o Irã. Como é que eles vão reconstruir a Gaza se o Irã tiver de pé? Não vai, irmãos, porque o Irã não vai permitir isso. O Irã não permitiu os Estados Unidos, lembra? Em 2023, no 7 de outubro, né, de 2023, quando Israel foi atacado, que, se não me engano, 1.200 judeus foram mortos, né? E foi onde Israel foram mortos pelo Hamas, né? Que é aquele grupo terrorista que é alimentado pelo Irã, que é abastecido pelo Irã. É um dos tentáculos aí uma das cabeças da grande hidra, que é o Irã, que está ali, né, em Gaza, e está até hoje. Agora que soltaram o último prisioneiro morto, né, um soldado israelense. Então assim, irmãos, como é que eles vão construir Gaza, sendo que o Irã, por intermédio ali do Hamas, se ele atrapalhou o acordo de Abraão que ia ser feito entre Israel e os outros países, principalmente da Arábia Saudita, naquela época, onde ele cometeu esse genocídio, né, matando 1.200 pessoas. Ele já não permitiu lá e vai permitir agora os Estados Unidos, junto com outros países, inclusive com Israel, integrando esses países, de construir a Gaza, de fazer a Gaza nova Riviera, resort do Oriente Médio, com países luxuosos, aliás, com palácios luxuosos,
mansões luxuosas, casas de jogos, à beira-mar, ou seja, vão construir é como se fosse um oásis no deserto. O Irã vai ficar simplesmente assistindo isso, irmãos. Vendo Israel prosperar, que querendo ou não Israel vai prosperar. Não vai, irmãos. Então, os Estados Unidos, principalmente Israel, sabe que qualquer coisa que eles queiram fazer de aliança para melhoria, para expandir ali o comércio, tanto dos Estados Unidos como do próprio Israel, no Oriente Médio, onde se concentra a maior riqueza de petróleo, a maior reserva de petróleo e gás natural do mundo está ali no Oriente Médio. O Irã vai ficar assistindo isso? Não vai, então ele tem que cair, irmãos. E vocês acham que isso que está acontecendo aí é à toa? Os Estados Unidos prestes a atacar o Irã? Não é, queridos, é o mover de Deus. Agora, no mover das peças do Senhor, sabe o que eu acredito que vai acontecer, irmãos? Há uma promessa inclusive os judeus estão esperando o terceiro templo, né? E o terceiro templo também ele não pode ser construído agora justamente por causa do Irã. Por causa do Irã, irmãos. E por causa do acordo que Israel tem lá com os árabes de que aquela parte ali onde está a mesquita de Al-Aqsa, que é o templo dos muçulmanos, né, que professam o Islã, eles não podem construir o templo deles, o terceiro templo dos judeus. E os iranianos, por professarem também, apesar que eles são da ala xiitas, né, que são contra aquela outra ala que me fugiu agora a memória, né, que também professa o Islã, que é uma ala mais moderada, o que acontece? O Irã também não ia permitir que Israel fizesse o terceiro templo. Entende, irmãos? E o terceiro templo tem que ser construído ali, onde está a mesquita de Al-Aqsa. Mas como é que vai construir se a mesquita está lá? Israel não pode entrar porque tem um acordo e ele tem que respeitar esse acordo. E mesmo se a Arábia Saudita quisesse entrar em acordo com Israel para construir, como é que ia construir com o Irã ainda ativo? O Irã ia assistir isso, sentado de camarote, simplesmente vendo o terceiro templo dos judeus serem construído? Eu lembrei agora os sunitas, né, irmão? São os xiitas, que são o que é o grupo, é a etnia que compõe o grupo o grupo ali dos ayatolás, né, os xiitas, e tem os sunitas, que é aquela outra ala do Islã, mas que é uma ala mais moderada, ou seja, por que a diferença desses dois? Só um adendo aqui rapidinho, tá, irmãos? É porque os xiitas acreditam que o descendente de Maomé tem que vir direto da linhagem de Maomé. Inclusive dizem que o Ayatollah Khamenei é descendente direto de Maomé. Já o sunita não, eles defendem que qualquer um que se levantar, desde que seja fiel ao Islã, pode governar, não precisa necessariamente ser da linhagem do Maomé. Então por isso que eles são em conflito, os xiitas e os sunitas, amém, queridos? Mas o Irã jamais vai permitir isso, irmãos. Tudo isso acontecer de camarote assistindo, não. Mas é por isso que o Irã tem que sair. O Irã tem que ser extinguido, ele tem que sair de cena. Esse regime dos Ayatollah tem que acabar. E entrar um governo onde seja um governo, irmãos, a favor de Israel, lá no Irã. Que seja um governo que governe o Irã, mas que seja a favor de Israel, que seja a favor dos Estados Unidos. Aí sim a paz vai se implantar. Aí a nova Gaza vai poder ser construída, o terceiro templo vai ser construído, aí a gente vai ver as profecias da palavra do Senhor com relação à ascensão do anticristo, realmente está mais perto, né, irmãos? Inclusive a unificação do dinheiro do mundo. Isso vai acontecer, queridos. E a gente está vendo isso. Será que agora, irmãos? Será que agora com a queda, será que agora que isso vai acontecer com a queda do Irã? Será que o anticristo tem que se levantar agora? Será que está nos planos de Deus para que isso seja agora na nossa geração? E a gente apresente isso? A gente presencie isso? Tudo que a gente fala é especulação, né, irmãos? Mas pode ser que seja. Pelo menos as coisas estão se encaminhando para isso, né? Pelo menos as coisas estão mostrando que está tomando esse rumo, né, irmãos? Então, assim, o Irã vai cair, queridos. E pode ser agora. A gente está presenciando os cumprimentos da profecia da palavra de Deus para a ascensão do anticristo diante dos nossos olhos. Entende, irmãos? Queridos, temos que nos preparar. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, tudo bem,
a gente tem que ficar atento às profecias, aos acontecimentos, só que nesse exato momento tem pessoas morrendo. Para essas pessoas, irmãos, a Bíblia já está se cumprindo, sabia? Essas pessoas estão chegando no patamar mais elevado que um ser humano pode chegar, que é a eternidade. Onde ela agora, irmãos, para ela não importa mais se Jesus vai voltar, se o Irã vai cair, não importa mais nada disso. O que importa, queridos, é que ela vai estar na eternidade diante de Deus. Entende? E se ela não tiver com um único meio de salvação que ela poderia ter, que é Jesus, está perdida para sempre, irmãos. Então, para essa pessoa que partiu, que nesse momento está morrendo, para ela já não quer dizer nada o Irã cair, não quer dizer nada o anticristo se levantar. Isso é besteira. Essa pessoa já entrou, irmãos, numa condição eterna de juízo, aonde ela vai herdar o céu por causa de Jesus ou vai ser condenada porque rejeitou a única salvação que é Cristo Jesus. E é por isso que eu sempre falo isso, irmãos. Enquanto a gente está vivo nesse mundo, você estamos vivos nesse mundo, pô, legal, tem que estar atento, tudo está acontecendo, olha, a profecia bíblica está se cumprindo, maravilha. Mas se a gente partir, então tudo isso aí deixa de ter valor. Agora a gente chegou no ápice, irmãos. No ápice da onde um ser humano pode chegar. O meu ápice, o seu ápice não é ser rico, ter muito dinheiro na conta, porque isso um dia vai passar. Isso acaba, irmãos. Fica nesse mundo, quando morre não leva nada. E se partiu sem o passaporte para a vida eterna, chamado Jesus. Adiantou? Nada, adiantou nada não, ficou tudo aí, ó. Vão tomar conta, e a tua alma. Então se você não tomou a decisão para Jesus, tome agora, ó. Aonde você está aí, ó. Ore, faça uma oração, vá no banheiro, vai num lugarzinho, no teu quarto. Fala para Jesus que você é um pecador, que você precisa da salvação dele. Peça para que ele escreva seu nome no livro da vida, faça isso. Se quiser me ajudar em oração, escreva aqui nos comentários. Eu vou orar por você também. Mas faça isso. Você vai estar fazendo a coisa mais importante da sua vida, que é garantir a sua alma. Porque o resto, meu irmão, minha irmã, vai ficar nesse mundo. Inclusive, se o anticristo se levantar, vai ficar nesse mundo. Se o Irã cair, vai ficar nesse mundo e a tua alma. Então, é importante estar atento, mas não faça disso o mais importante não, porque você pode partir hoje ainda. E aí, a tua alma? Entendeu? Aí eu posso dizer para você que a Bíblia se cumpriu para você, de fato, de verdade, toda ela. E você não precisa nem mais esperar Jesus voltar, porque você vai estar lá diante dele. Ou para ser salvo, ou para ser condenado. Não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa um like, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima. A palavra do Senhor para o teu coração, em nome de Jesus.